Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o campeonato que de fato é o mais democrático que tem no nosso futebol, porque reúne times da Série D para jogar com times da Série A, e nem sempre o resultado ele é tão previsível assim. Até porque quando a gente fala de um time pequeno jogando contra um time grande, a gente já pensa que vai vir uma goleada. E às vezes, muitas vezes, não é bem assim que acontece. Nos últimos anos, no caso, os times menores eles não têm chegado muito longe nesse campeonato, né, ali a partir das oitavas de finais, nos últimos anos. Mas antigamente acontecia com mais frequência. Eu acho que ainda pode acontecer sim de um time pequeno chegar às decisões da Copa do Brasil e quem sabe até mesmo tentar beliscar esse título. Mas isso vai se tornar cada vez mais difícil dentro do campeonato, porque os times eles têm dificuldades para jogar ali conforme o campeonato ele vai se afunilando. Mas vamos então falar de como ficou essa primeira fase da Copa do Brasil, quais times já estão encaminhados para passar, qual time que corre risco de eliminação e por aí vai. Acredite se quiser, tem time grande que corre risco de eliminação nessa fase. A gente vai começar então falando sobre o Fortaleza e o Retrô. Bom, o jogo ele foi balanceado, o Retrô ele joga na Série C e está no meio da tabela do campeonato. O campeonato, na verdade todos os campeonatos nacionais eles estão no início, então a gente não tem um parâmetro muito forte, mas a gente já consegue saber se o time começou bem ou mal. Já o Fortaleza vai bem mal no Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele tá num grupo bem ruinzinho ali, mas ainda assim tá conseguindo ficar ali no terceiro lugar. Se o Botafogo ele não tomar uma atitude, ele vai ser eliminado da Libertadores e também pode ser eliminado da Copa do Brasil. Mas o Retrô empatou com o Fortaleza dentro de casa, dentro da casa do Retrô. Agora resta o Fortaleza procurar uma forma de conseguir ganhar o jogo nos 90 minutos para evitar pênaltis. Já quando a gente fala do Inter, que jogou contra o time do Maracanã, também um time da Série D, provavelmente o Internacional ele vai conseguir passar nesse jogo, porque o Inter dominou bastante o jogo, ganhou de 1-0 dentro de casa, vai jogar na casa do Maracanã, mas acredito eu que o Inter não tenha grandes dificuldades aí com esse time. Já o Atlético Mineiro jogando com o Maringá, agora a gente está falando do Maringá, que já é um time mais ajeitado, já é um time mais encorpado, com mais armas de ataque e também de defesa. O jogo ele foi 2-2 na casa do Maringá e cara, esse resultado ele é bom pro Maringá. Provavelmente o Maringá ele vai tentar empatar dentro da casa do Galo e cabe o time do Atlético não deixar isso acontecer, porque se for para os pênaltis a chance do Atlético ser eliminado pelo psicológico é muito grande. Ainda mais nesse momento que o Galo ele tá bem abalado, porque não tá indo bem no Campeonato Brasileiro. E o Maringá ele é um time bem perigoso para jogar contra o time do Galo nesse momento de instabilidade dentro do time mineiro. Então tem que vigiar aqui e eu acredito que a classificação do Galo ainda não está encaminhada na próxima fase da Copa do Brasil. Eu acho que o Maringá também pode passar. E se a gente for falar sobre o Fluminense contra o Aparecidense, outro time também ali dos campeonatos brasileiros aí mais abaixo, o Fluminense ele ganhou em casa e também dominou o jogo. Por mais que o Fluminense ganhou de 1-0, deu para perceber uma dominância do Fluminense dentro do jogo e eu acredito que o Fluminense também passe tranquilo para a próxima fase. Já no São Paulo e Náutico, o São Paulo venceu e dominou boa parte da partida. Um jogo que o São Paulo ganhou dentro de casa de 2-1, mas mesmo assim o tricolor tem que tomar cuidado. O jogo de volta é lá na casa do Náutico no Nordeste e a torcida do Náutico é uma torcida apaixonada e quer muito buscar esse resultado, até porque o Náutico não tem nada a perder, então vai pra cima com tudo. Porém o Náutico ele também não tá num bom momento e o São Paulo, acredito eu, que se fizer a lição de casa vai conseguir levar para a próxima fase aí o time tricolor. Agora a gente tem que falar do Botafogo, que não preciso falar tanta coisa assim, né? O Botafogo ganhou de 4-0 e já tá praticamente classificado. O Botafogo nessa fase é um dos únicos times grandes que a gente pode dizer que tá praticamente classificado e todos os outros vão estar ali ainda brigando por essa classificação no segundo jogo, como é o exemplo do Palmeiras e do Ceará. Embora o Palmeiras tenha ganho, o Palmeiras fez a lição de casa fora de casa, com a torcida do Ceará em cima ali do Palmeiras, mesmo assim o Palmeiras conseguiu, mas vamos sempre lembrar que o Ceará ele é um time ajeitado e é um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Então se o Palmeiras vacilar dentro de casa, pode ser que até mesmo o Palmeiras seja eliminado dessa Copa do Brasil. Enquanto isso, o Corinthians ele segue a mesma lógica do Palmeiras. O Corinthians ganhou de 1-0 do Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino é um time bom, um time ajeitado, e a gente sabe que o time do Corinthians
não é um time tão estável assim. O Corinthians é um time de muitos altos e baixos, que muitas vezes costuma pipocar, e se for um dia desses e o Novo Horizontino tiver um bom dia, o Corinthians pode sim também estar sendo eliminado, e esse jogo ainda é um jogo aberto no meu ponto de vista. Já aqui a gente tem o Grêmio, que foi o único time grande que perdeu nessa fase da Copa do Brasil, né? O Grêmio ele perdeu de 3-2 e, cara, vai ter trabalho para virar esse jogo dentro de casa, até porque o time pequeno, quando ele ganha do time grande, ou então quando ele empata com o time grande numa decisão como essa, ele fica muito motivado para tentar conseguir essa classificação. Então o Grêmio em casa, ganhando de 1-0, ele ainda consegue uma coisa que o seu rival queria, que é levar o jogo para os pênaltis. Então o Grêmio ele tem que ir em busca de 2 gols, 2 prejuízos dentro do jogo de volta que ele vai ter. Já o Bahia e Paysandu, o Bahia ele vence o Paysandu por pouco, mas ele dominou o jogo, né? Agora no caso do Bahia também é a mesma coisa que os outros times, eu acredito que fazendo a lição de casa dentro de casa passa para a próxima fase. O time do Brusques e do Atlético, o time do Operário e do Vasco contra o Vasco da Gama, o time do Santos e o CRB, todos esses jogos foram empate. E nesses 3 jogos, cara, o jogo ele é completamente aberto. E por quê? Porque todos esses jogos, os times, eles tiveram jogos balanceados. Não houve tanta dominância assim do favorito. E aqui eu acredito que o time do CRB, o time do Brusques e o time do Operário, um desses aí pode passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E se passar vai dar aquela motivada, vai dar aquela pimentada no campeonato e vai ficar legal de assistir. Bom, já o Flamengo e o Cruzeiro, os dois ali fizeram a lição de casa, né? Embora poderia ter, o Flamengo, no caso, ter feito um placar um pouco melhor para ficar mais tranquilo, mas o Flamengo joga em casa, então com o Botafogo, né? E o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Vila Nova. O Cruzeiro e o Botafogo são os 2 times que estão com a classificação um pouco mais encaminhada, nada demais, né? No caso do Cruzeiro, mas acredito eu que aqui não vai ter grandes dificuldades. Bom, esses foram os resultados dos jogos da Copa do Brasil na primeira fase. Espero que você tenha gostado. Se inscreva-se no canal para você continuar recebendo esse tipo de notícia, esse tipo de vídeo. E eu peço que você também deixe sua opinião aqui nos comentários se a gente esqueceu de alguma coisa, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.